Criado há 5 anos, o projeto Cineclube Bodega desenvolve em Ubaporanga, Caratinga e outras diversas regiões intervenções artísticas e cultural, além de proporcionar ao público maior interação entre o mundo do cinema com a exibição gratuita de filmes clássicos. O projeto abre espaço para outras atividades. E hoje você é meu convidado a conhecer um pouco mais do Cineclube Bodega. E no Doctor Entrevista desta semana eu converso com o idealizador do projeto Cineclube Bodega, Vinícius de Souza Faria. Obrigado, Vinícius, pela participação em nosso programa e nosso Doctor Entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Regiane, e a gente está aqui para falar um pouco do projeto Cineclube, um projeto que fez agora 5 anos, né? Ele foi idealizado e esse sonho que eu tenho sempre de cinema, que começou desde criança. No dia 6 de agosto de 2010, a gente fez a primeira sessão e a gente está aí há 5 anos em atividade. Bacana. Você disse, Vinícius, que gosta do cinema. O cinema sempre fez parte da sua vida? Os filmes, como que é? Sim, sempre fez parte. Eu sempre gostei de cinema, né? Eu sou de um berço de família de artistas, né? E de desenhistas, de pessoas que fomentam a cultura em si, né? E Caratinga sempre foi um polo que a gente tinha, assim, por causa do Cine Brasil. A gente, desde criança, eu vim aqui assistir os Trapalhões, e depois, com o fechamento de cinema e a reabertura do cinema também, eu assisti outros filmes, como Olga, Diário de Motociclista. Então, o cinema sempre foi uma coisa de muito interesse. E por isso a ideia de montar, né, depois dos fechamentos dessas grandes salas de cinema, continuar que o cinema ficasse vivo aqui na nossa região. A gente resolveu fazer um cineclube. Bacana. O Cineclube Bodega, Vinícius, para o nosso telespectador ter ciência, ele foi criado em Ubaporanga. Por quê? Como que foi? Sim, eu sou de Ubaporanga, né? E nasci lá, moro lá até hoje. E o Ubaporanga, ele foi distrito de Caratinga. Então, até 92, né, antes da emancipação, eu era de Caratinga e depois eu fui emancipado para o Ubaporanga. Criou lá porque a gente tinha um coletivo lá e a gente resolveu fazer atividades culturais. E por acaso, né, a gente estava na internet e viu que existia um edital do governo federal que chama Cine Mais Cultura, que contemplava cidades de até 20 mil habitantes, que era o caso de Ubaporanga. Então, Ubaporanga se encaixava nessa parte. E esse edital possibilitava as pessoas que quisessem criar cineclubes em cidades pequenas, em cidades menores, a liberações de filmes, né, com seus direitos autorais. E a partir desse momento que a gente foi contemplado, a gente fez um curso de 7 dias em Belo Horizonte. A gente ficou lá hospedado no Hotel Ouro Minas durante esse período e a gente teve várias formações lá, conversamos com vários cineastas e a partir desse momento a gente foi recebendo pacotes de filmes da Programadora Brasil, amigos da Cinemateca Brasileiras e outros circuitos que estão rolando aí no país, né, como a Mostra Internacional de Cinema da América Latina, os 100 anos do cinema baiano. Então, esses pacotes vieram para a gente poder fazer a exibição e com a liberação de direitos autorais. Então, esse foi o impulso que a gente teve para estar alimentando esse cineclube. Bacana. Vinícius, e com esse projeto, além da autorização, vocês conseguiram, com a liberação, alguns recursos para exibição?
Sim, o projeto ele vem acoplado de algumas ferramentas que é para uso do cineclube, que é um aparelho de projetor digital, né? Mesa de som e é um equipamento pequeno, mas com esses 5 anos nós, né, conseguimos agregar outros equipamentos com recurso próprio, assim. Ok, Vinícius, nós vamos continuar esse bate-papo. Eu quero saber o porquê deste nome, tem um significado. E você, nosso telespectador, não saia daí, voltamos rapidinho. Estamos de volta com o Doctor Entrevista e eu converso com o idealizador do projeto Cineclube Bodega, Vinícius de Souza Faria. Vinícius, tem um nome, né? Cineclube Bodega. Tem um significado esse bodega? Por que da escolha deste nome? Sim, tem. O Bodega, na verdade, é uma homenagem a um senhor, né, que tinha um apelido de Bodega, que era o José Francisco Franco. Ele era um funcionário de um antigo cinema de Ubaporanga, como eu disse, que na década de 60, né, as cidades elas tinham grandes salas de cinema, como Caratinga tinha um cine no Brasil, Ubaporanga também tinha um cinema, né? O cinema lá era um cinema de pouco recurso, né? Não tinha nem cadeiras, as pessoas elas traziam cadeiras de casa para poder estar assistindo o filme. E o Bodega, que ele não era o dono do cinema, não era proprietário, ele era apenas um funcionário, mas ele tinha um amor muito grande para aquele espaço, para aquele local. E ele tinha um alto-falante de mão, né, que ele saía na rua comunicando as exibições dos filmes que iam acontecer, né? E ele foi uma figura emblemática porque ele usava esse interfone como um grande comunicador da cidade. Ele não, além dos filmes que ele comunicava, ele comunicava falecimento de pessoas, aniversários, inauguração de alguma obra que ia feita. Então ele sempre saía e as crianças saíam atrás deles, né? E ele dizia: hoje tem cinema? E as crianças atrás: tem sim senhor, né? Então, quando a gente criou o Cineclube, a gente precisava de um nome, de uma identidade para poder tá colocando, e nada mais justo com uma homenagem com uma pessoa que cuidou por muito tempo, com muito carinho, de um cinema que a gente teve na cidade. Bacana, muito louvável, né, essa iniciativa. Foi uma homenagem que vocês prestaram a ele sim, e aos familiares. Correto, e a gente resgatou, né, a memória do Bodega. Né, hoje a gente tem lá, através do Cineclube, do resgate, a gente tem um museu na cidade, que o museu tem 12 anos, e tem toda a biografia lá do Bodega para poder conhecer fotos. A gente conseguiu localizar alguns familiares dele, né? Até aqui em Caratinga a gente tem alguns familiares do Bodega aqui. E onde que acontece essa exibição em Ubaporanga, Vinícius? Então, lá a gente tem um espaço fixo que acontece na Casa de Cultura Dona Lolinha, e tem um espaço lá reservado para as exibições do Cineclube Bodega, que é um local fixo. Além do local fixo, a gente tem alguns projetos de itinerância do Cineclube, que a gente vai em bairros, praças e distritos da cidade, e agregou outras cidades ao meio também dessa itinerância, né? A gente já foi em Ouro Preto, Ipatinga, Fabriciano, Belo Horizonte, fazer sessões com o Cineclube Bodega. E também em Caratinga, que a gente faz direto esses projetos. Inclusive, a gente está com projetos novos aí para Caratinga e Ubaporanga. E em Caratinga, onde acontece a exibição? Então, são pontos de fomentos à cultura, né? A gente aqui já fez exibições na Casa Ziraldo, a gente já fez no Instituto Hélio Amaral. E um dos espaços que a gente gosta muito de fazer exibições é no Casarão das Artes, né, onde que eu também trabalho como programador cultural. Então, Vinícius, aqui em Caratinga sempre acontece essas exibições. Tem ali no centro de Caratinga, né, o Casarão das Artes, e tem os folhetinhos com as programações. Então, quem estiver passando por ali, só olhar a programação e se tem o projeto na cidade naquela semana, seria isso?
Sim, a gente tem a divulgação através desses flyers lá no Casarão das Artes, e também a gente tem através de redes sociais. Tem uma página do Casarão das Artes, a gente tem uma página do Cine Bodega também, que mostra a programação em toda a região, e a gente está com um projeto de cine itinerante agora aqui em Caratinga, que a gente vai inaugurar uma tela enorme, né? Que é uma tela inflável, que ela tem 7 metros de largura por 4 de altura, né? Ela fica maior porque ela tem as bordas ainda, e a gente vai estar visitando os distritos de Caratinga com essa tela. Nossa, que presente para o nosso município. Vinícius, eu queria que você aproveitasse, nós estamos no finalzinho do nosso segundo bloco, para deixar o endereço nas redes sociais. Qual que é o endereço da página? Tá, Bodega Cineclube, né? Facebook/Bodega Cineclube, Casarão das Artes também, que é um espaço que o Cineclube faz o fomento, que é Casarão das Artes, né? Facebook/Casarão das Artes. Ok, Vinícius. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doutor Entrevista desta semana. Eu recebo nos estúdios Vinícius de Souza Faria, ele que é idealizador do projeto Cineclube Bodega. Vinícius, eu gostaria que você falasse de um momento que eu acredito que seja muito importante e fundamental que acontece durante, né, e após as exibições dos filmes, que são os debates. É fundamental esse tipo de discussão, Vinícius? Sim, o Cineclube ele tem um diferencial do cinema, que é justamente você fomentar o debate ali com o público que está assistindo. Então, antes da sessão, a gente comenta uma pequena sinopse do filme que vai ser exibido, para um entendimento melhor. E após o filme a gente faz um debate, né? E os debates eles são muito interessantes, porque é um ponto de vista de cada um, né? E eu gosto muito de um debate com criança que a gente fez com o filme Cinderela, e uma criança, né, no meio do debate, ela falou assim: olha só, à meia-noite o feitiço ali ele ia acabar, né? Então a carruagem ela ia voltar a ser abóbora, o rato ia voltar, os cavalos ia voltar a ser rato, e o vestido também ele ia se desfazer para aquele vestido mais humilde que ela tá. E só que o sapatinho de cristal não voltou a ser tamanco. Por quê? Né? Então isso é um ponto de vista muito interessante, que na hora você fica assim sem resposta, mas que você consegue ver que as crianças elas estão vendo um conceito novo do filme e começa a debater. E assim a gente consegue em todos os filmes pontos de vista diferentes. Interessante, Vinícius, que hoje as crianças elas conseguem ter um espaço para discutir e esclarecer suas dúvidas, né? Às vezes antes elas iam para casa, às vezes isso acontece também muito nos cinemas, né? Assistem, tiram as suas conclusões e vão embora. Lá não. Lá eles conseguem discutir e esclarecer algumas dúvidas, seria isso? Não, correto. Então, o debate é algo fundamental, né, no Cineclube, e é um diferencial muito grande do Cineclube. E o Cineclube são bases de formações de grandes cineastas, né? A gente tem aí grandes cineastas, igual o Glauber Rocha, que teve formação em Cineclube, Godard. Então, grandes cineastas começaram com o Cineclube devido a essa liberdade de poder estar reunindo e debatendo e discutindo aquele filme, aquela ideia ou aquela proposta que o filme traz. Bacana. A entrada é sempre franca? Sim, o Cineclube, ele, desde o começo, né, sempre fez a gratuidade da sétima arte. Então, não há cobrança de ingresso, né, nem espaço que a gente tem, os espaços fixos, são os espaços. E
e nem na itinerância. Então a gente sempre consegue a gratuidade, e além de alguns espaços quando a gente faz também, a gente consegue alguns apoios para as crianças estar comendo uma pipoca, tendo aquela sensação do cinema mesmo. Ai, que ótimo. Vinícius, além dos filmes, o Cine Clube Bodega, ele apresenta outros projetos, outras intervenções culturais. Inclusive, Caratinga recebeu recente uma dessas intervenções que enfeitou assim, né, as avenidas da nossa cidade. Eu queria que você falasse sobre essa extensão do projeto. Então, o Cine Clube ele começou com o projeto do audiovisual, né? E sempre tem os debates após os cinemas. Só que a gente fez uma sessão na creche, né? E as crianças muito pequenas, a gente passou um filme que era até do Castelo Rá-Tim-Bum, e a gente pediu para as crianças, elas muito pequenas, para poder debater, olha, vamos desenhar o castelinho. E a gente viu que aquilo ali foi uma intervenção muito positiva. E dessa forma a gente começou a agregar os filmes com literatura, com música, com vários fomentos dentro da cultura. E o grafite foi uma que a gente começou agora, né? Aqui em Caratinga a gente fez essa intervenção no viaduto, a gente fez no presídio também, em Ubaporanga a gente fez em alguns viadutos. E isso sempre nos traz outros grupos, outros coletivos que estão dentro, agregado isso, para também conhecer o audiovisual, e a gente passa alguns filmes sobre grafite, sobre skate. Então foi agregado, e o Cineclube agora, ele além do audiovisual, ele tem esse lado dessas vertentes, né? Essa extensão que é muito bacana. A gente percebe que o projeto Cine Clube Bodega é uma extensão de várias atividades culturais e que tem tudo para crescer a cada dia mais. Obrigado, Vinícius, pela sua participação nos nossos estúdios, e eu espero que você retorne mais vezes com novos projetos. Qualquer coisa que precisar para fazer alguma divulgação, a casa estará sempre aqui à disposição para você, tá? Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais ao nosso telespectador. Eu agradeço aqui a TV Docton para abrir esse espaço para a gente estar falando um pouco do Cine Clube, esse projeto que atende aí toda a comunidade, e espero que vocês também se interam do Cine Clube Bodega. A gente está à disposição aí para dar maiores esclarecimentos. Obrigado, Vinícius. Eu espero você na próxima semana. Até mais!